quero saber deles, dos bastidores deles. Tudo bem, meu querido? Hoje temos fofocas raiz. Vocês gravaram a vinheta de Natal da nossa emissora? É isso que eu quero saber. Gravamos o Boas Festas? Gravaram. Então, Gravei hoje. primeira Gravei fofoca de hoje é essa. Daqui a pouco terá a vinheta de Natal. E a gente não pode dar spoiler porque é surpresa. Surpresa. Eu ia perguntar. Pode, mas tá lindo. Eu vou gravar só no final do dia. Qualquer cenário tá coisa bem que a legal. gente fale, dá spoiler. Vai entregar? É, entrega. Mas é um cenário muito bonito. Muito legal. Tá bem legal. Bem legal. Eu não tô acreditando que vocês não vão falar nada. Lógico que não. Imagina Mas levar amanhã eu bronca falo. depois. Amanhã eu falo. Eu vou gravar hoje, amanhã eu falo alguma coisinha. Isso. Uma coisinha. Ah, tem muitas cores. Tá Pronto. colorido. Pronto. Tá colorido e alegre. Ai, que alegre. bom. Bom, né? Que Eu gostei bom. de ver tanta cor, tem, né? Gostoso. assim, fluido. Isso. Curiosíssima. Tá bem legal, tá bem legal. Eu vou fazer no final da tarde. Eba. E tem que fazer o quê? Tem que dançar? Ah, tem várias. Pode Movimentos. dançar, pode mandar beijo. Tem também algo específico pra cada um. Tá bem legal. Tá bem legal. Em breve no ar. Logo mais, logo mais. O que tem agora é fofoca. Isso Agora é é garantia. fofoca. Isso é Vamos garantia. começar com essa aqui que é das boas. Eita, Eu nós. adoro. Simária quebra o silêncio, já começa, né? Sobre boato de paixão pelo cunhado. Me respeite. Simária Mendes se revoltou ao falar sobre ter sido acusada, né, de ter um caso com o cunhado Cacá Diniz. A cantora explicou que está solteira e negou ter se relacionado com nomes apontados pela mídia. Me respeite, Brasil. Respeite minha história, meu caráter. É de uma vergonha, reclamou a concordo com sertaneja. Em entrevista ao programa Podcasts no YouTube, a artista foi questionada sobre a sua vida amorosa após o fim do casamento de 14 anos, né, com o bonitão aí do Vicente Screek, né? Apesar de fazer sucesso nas redes sociais, ela assegurou que está sozinha e ainda não ficou com ninguém. Vamos ver o que disse então Simária na entrevista, que é melhor ela falando. Eu sou uma mulher decente, eu sou uma mulher séria. Então, as injustiças que plantaram comigo de namorado... Você acha que eu achei meu no lixo pra da DJ Ives? Uma mulher que nem eu. Uma mulher que nem eu, maravilhosa. Uma mulher inteligente, sensual, gata, tem dinheiro, tem 2 filhos lindos. Tu acha que eu achei no futuro? Agora foda-se. Aí teve um que não soube nem mentir. Que eu esqueci o nome daquele lixão do Brás lá, o homem lá. Eu esqueci o nome do homem, mas não vou nem dizer. Foi dizer que eu tava apaixonado pelo marido da irmã. Vai tomar de vocês. Meu amor, eu gosto de homem alto. Eu não gosto de homem, não. Eu gosto de homem pra escalar. Homem alto, entendeu? Babado. Agora, eu vou te falar, um William Levy daquele não bate na minha porta. Agora, essas desgraças manda tudo pra mim. Eu vou te falar, viu, velho? Ainda tem gente que diz assim, será que Simária ficou com tal pessoa? Me respeite, Brasil. Respeita a minha história, respeita a minha essência, respeita meu caráter, gente. É de uma vergonha. Respeita de ouro. Eita, Glória! Quando ele foi encontrar com um negócio agora duro, amor, é milhões. O contrato, eu já falei com o Maurício, minha advogada. Eu já deixei assim, pra beijar, é multa de milhões. Boa. Pra Tem que ser encostar assim. em mim, é multa de milhões. Porque eu sou uma mulher ungida pelo Senhor. Não é assim que entra aqui, não. Eu sou um arame farpado. Tá, meu tinha bem. muito a dizer, né? Ela disse que não achou no lixo. Porque, E ela falou, o que me chama atenção é que quando ela desmente a história do Cacá, né, do envolvimento com o cunhado, ela não só nega, né? Ela tem algum Não é o algo a tipo mais. dela. Não faz o Ela meu dá um- tipo, inclusive. já tem uma patadinha, vamos Ainda dizer, deixa né? claro no que não cunhado. é o perfil Não dela. faz não é meu o perfil tipo. dela. Eu gosto de outro... Agora, pior é que ela falou do DJ Ives, né? E realmente essa história, quando começou a ser divulgada, eu lembro que até nós chegamos a comentar aqui e falamos, gente, mas não é possível, né? Não fazia informação sentido. dessa, Muito não louco, faz né? sentido. Começou, de fato, muito boato ao redor dela, Mas dos ela amores. foi super agressiva. Ela falou, não achei no lixo, né? Não, ela foi agressiva no sentido de se valorizar de uma forma isso, né? mais... Mas ele respondeu, você soube. Ele né? respondeu? Sim, Respondeu assim, tipo, com tapa de luva de pelica, elogiando, falando que não sei o quê, mas que não vai aguentar esse tipo de coisa, não. Que ele é uma pessoa do bem, que ele agora está modificado depois de ter espancado a ex-mulher, aquela coisa toda, que hoje ele é outra pessoa, que não misture o passado com o presente e que não sei o quê, e que
não ia responder, porque não valia a pena responder uma coisa dessa. Acabou respondendo, né? Acabou respondendo. Eu acho incrível isso. Eu não vou responder, mas é o seguinte. Olha, eu não vou falar nada, mas se eu fosse dizer algo... Eu adoro, assim, eu gosto quando eu tô lendo, inclusive, de frisar o mas, porém... Entretanto, todavia, são muitos, né? Não vou falar nada, mas... Bom, e a Andressa Suíta rebateu também Simária sobre a ajuda, porque nessa entrevista ela falou sobre isso também, que ela disse que o Gustavo Lima tinha bloqueado ela, e ela não sabia por quê. Ela não entendia. Ela falou assim, eu acho que foi porque eu dei conselhos para a mulher dele, a Andressa Suíta, e por isso que ela voltou com ele e tal. Parênteses, é o Gustavo que está dando as duas mãos para a Simone. Isso. É muito importante. Fiz uma associação rápida. É uma informação muito relevante. Me veio, assim, me veio. Exatamente. Então, Andressa Suíta rebateu Simária sobre essa ajuda durante a separação de Gustavo Lima. Só pode estar zoando, ela disse. A Andressa Suíta usou o seu Instagram para rebater essa entrevista da Simária, de 40 anos, ao podcast, né? A sertaneja diz que o fim da amizade com Gustavo Lima, de 33, pode ter acontecido devido aos conselhos que deu para a modelo durante a polêmica separação do casal. Antes de ver o comentário feito pela Andressa Suíta, vamos assistir esse momento exato da entrevista, dessa declaração que foi feita pela Simária. Vamos ver. Por que o Gustavo Lima voltou a seguir a Simone e não você? O que é que de fato aconteceu com essa amizade ou parceria que vocês têm? Cara, na verdade o Gustavo sempre me tratou com muito carinho quando eu ia no camarim dele, assim, eu também sempre tratei ele com muito carinho. É tanto que quando ele viu a gente pela primeira vez, ele não era explodido como ele era. Uhum. Então quando ele me viu e viu a Simone, ele falou assim, vocês criaram um projeto mais do mundo, que é o Bar das Coleguinhas. É tanto que ele foi lá e fez o boteco. Inspirado em quem? No Bar das Coleguinhas, porque eu não tenho papo na língua, eu falo a verdade. Eu não sei porque o Gustavo parou de me seguir, eu não faço ideia. Mas se eu tiver um pouquinho de ideia, talvez seja por conta da separação. Uhum. Porque eu era muito amiga da Andressa. E quando a Andressa vem pra mim me perguntar o que eu penso sobre o que aconteceu, ou eu perguntei pra ela sobre o que aconteceu, eu digo pra ela, é isso, isso, isso e isso. Você sabe o que você tem, taranã, taranã, taranã. Quer continuar? Continua. Talvez foi lá e falou alguma besteira a mais e pode ter sido isso. Não sei, Lucas, isso é uma hipótese, porque depois nunca mais falei com o Andressa, nunca mais falei com ele. Eita! E a Andressa não gostou então, né? Não gostou. Ela falou assim, amada, eu te liguei para pedir conselhos, você só pode estar zoando, não é? Vamos ver. Não, esse foi o tweet. É, esse foi o tweet. Esse foi um comentário nas redes sociais, né, que a Andressa publicou. Aí ela falou assim, retomou seu relacionamento com o Gustavo, que tem 2 meninos, Gabriel e Samuel, foi logo depois disso, né? Então, vamos ver aí o... É, porque ela só deixou o comentário, na verdade. O dela não foi uma entrevista que a Andressa deu, nem nada do tipo. Ela viu a repercussão dessa história. Ou seja, acabou essa amizade também, né? É, na verdade, ela fala como se nem existisse essa ligação. Então não é nem acabou a amizade, ela meio que nega. Isso faz crer o seguinte, a Simária tá bem? Então, temos 2 notícias ainda relacionadas a essa história da Simária. Porque o Gustavo Lima, no meio dessa história toda, foi entrevistado pelo jornalista Léo Dias, porque durante o papo ali, a Simária também fala que foi ela que trouxe essa novidade. Do boteco e de não sei o quê. Do formato de show em bar, né? Das coleguinhas, e que aí depois o Gustavo Lima teve a ideia de fazer o dele, na mesma estrutura que elas costumavam fazer. Segundo ela, o elevou ao... Aí que ele aconteceu. A glória total. Então ela coloca como os méritos para ela. O Gustavo Lima, através de um papo com o Léo Dias, falou o seguinte, abre aspas, o Boteco foi gravado em abril de 2014. Vixe. E o Bar das Coleguinhas em novembro do mesmo ano. Ou seja, o dele foi antes. Pouco tempo antes. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Pode ser que ele tenha ouvido a ideia dela e tal. E já sabe essas coisas quando as pessoas, sem querer ter a mesma ideia ao mesmo tempo? Culinarista já comentou isso aqui comigo. Falar, eu tive uma ideia quando eu fui ver alguém estava fazendo igual e tal. Uma coisa pode acontecer. Que é meio que E às vezes fica
consciente coletivo, a coisa, né? Sim. Então ele fala com relação a isso. Então, na visão dele, na verdade foi o contrário. Que ele que lançou antes a ideia. Aí no Notícias da TV, gente, chegou a confirmar para ver realmente as datas, para ver se o que ele falou também era de fato verdade. E ele foi antes mesmo, mas não foi em abril, foi em julho de 2014, a primeira apresentação dele nesse formato de bar, e o delas de fato foi em novembro. Foi um pouco menor de tempo a diferença, mas ainda assim... Executou antes. Mas para estrear em julho, ele deve ter pensado isso antes. Isso, provavelmente ele falou abril, até pensando nisso, na estrutura, começou... a ideia já estava ali por volta de abril. A Fabiola Hyper, a jornalista, publicou, gente, também no blog dela, falando o seguinte, ó, que o descontrole da Simária está preocupando a família e os amigos. Ela usa essa palavra, descontrole? Descontrole. Por quê? A forma que a Simária colocou ali essas declarações, as palavras que ela decidiu escolher para falar justamente negando que tem esse envolvimento com o cunhado, com o DJ Ives, isso foi visto de uma forma muito esquisita perante ao público. Porque naquela entrevista que ela fez pro Léo Dias há muito tempo, que foi quando começou a reverberar essa história de será que ela tá bem? Parece que ela não estava muito bem na entrevista. E aí o que se esperava é que, ao falar novamente de todos os assuntos, ela falaria de uma forma um pouco mais tranquila, um pouco mais leve, porque até porque a própria disse que estava tentando se cuidar, fazendo alguns tratamentos de saúde. Então isso, pelos fãs e pelos familiares, segundo a jornalista Fabiola Hyper, está sendo visto como um descontrole da própria. E que não aceita conselho de ninguém. Pois é. Que a família tenta aconselhar, tenta conversar com ela, mas que ela não dá ouvidos. E aí é um limite, na verdade, muito tênue, né? Muito pequeno entre o estar sóbrio e o estar descontrolado, né? E hoje em dia se fala muito disso, né? Que a primeira coisa que se faz, então, só pra gente não ser leviano aqui, gente, a primeira coisa que faz é assim, ela é louca, né? Com as mulheres, principalmente, né? Não, tirar como louca, não. Não, mas tem essa coisa, né? Que as mulheres hoje defendem muito isso, que o marido, assim, para desclassificar a mulher, a primeira coisa que fala, ela é louca, né? Então é preciso a gente tomar muito cuidado com isso e tudo mais. Mas que as atitudes dela estão chamando a atenção, então, né? Agora, sabe o que me chama a atenção? A agressividade. A agressividade, mesmo num tom de voz mais contido, né? Parece como pano de fundo, tem uma agressividade, uma coisa que está represada. E uma coisa que me chama a atenção também, eu concordo com você plenamente. E tem uma outra coisa, que é assim, enquanto a irmã Simone está fazendo, ela está só dando entrevista. Não, a irmã só fala de trabalho. Sumiu. Simone só fala de show, faz show. Faz show, E ela requentando essas conversas que já vieram à tona há um tempão, assim, Mari. Acho que ela está se expondo. Conversa, né? Tá se expondo. Eu também acho, assim. Mais uma entrevista que ela devia ter evitado. A verdade é essa. Para o bem dela. E falou mais do mesmo. Sim. Mudou o tom de voz, mudou o gestual, inclusive, mas eu sinto a mesma agressividade latente, assim, sabe? E assim, todas essas informações, né, que vão se juntando com relação a tudo isso, o próprio Gustavo Lima, ali na entrevista com o Léo Dias, o Léo Dias não publicou em sua totalidade a conversa que teve entre os dois, mas o próprio Léo Dias disse que falou algo ali e que o Gustavo Lima concordou e falou, mas por que ela tá fazendo isso? O que tá acontecendo que ela tá falando dessa forma, dando essas informações? O que tá fazendo ela agir dessa forma? E de fato, você, logo que a gente falou, o Gustavo Lima, já puxou o histórico com relação do show da Simone com o Gustavo Lima. Na época que esse show aconteceu, que é essa foto que nós estamos vendo, também na própria época teve todo aquele burburinho de que a Simária ficou, sim, chateada, porque ela não estava recebendo o mesmo apoio por parte dos colegas de profissão, cantores de sertanejo de uma forma geral, como a Simone estava recebendo esse apoio do mundo sertanejo. Então ela também não estava satisfeita com isso. E você lembra que tinha um problema anterior da Simone Simaria com o Gustavo Lima, por causa lá de Barretos, que ele virou imperador e elas viraram as embaixatrizes. E ele era o embaixador e tal, teve aquele mal-estar, mas que, pelo visto, a Simone contornou muito bem. Página virada. Página virada. E parece que ela ainda... Os atritos da Simária, eu acho que eles se estendem mais, se a gente puxar mesmo a capivara,
A gente lembra até de quando elas fizeram aquela música com a Anitta e teve também toda uma situação. Problema. E quem ficou mais de atrito com a Anitta Foi a Simária. foi a Simária também. Que, aliás, não foi a Simone. Sempre se falou que a Simária era osso duro de roer e que a Simone sempre foi simpática. Sempre teve essa leitura, né? E da, que da ela dupla. dizia que é porque ela trabalhava, ela que fazia tudo e a Simone só ia lá cantar. Sim, Sempre deu a entender isso. Mas... De qualquer forma, é triste essa situação toda, porque parece que ela tenta sair de um buraco que ela se enfiou, mas que ela não tá conseguindo. Porque na própria entrevista, por exemplo, que ela deu também pro Fantástico, teve toda uma situação meio constrangedora quando ela levantou e começou a cantar, que todo mundo falou, mas o que tá acontecendo aqui? Então ela Você sempre tem a se sensação coloca... que ela tá querendo sair? Eu acho que sim. Eu acho que não. Rê. Você acha que ela quer permanecer? Não, eu acho exatamente. É. Porque assim, ela não muda os Ela não argumentos, muda ela não o muda os comportamento. alvos, ela tá tranquila nas conclusões que ela chegou e na maneira como ela quer conduzir. Sim, E até aí, de verdade, eu acho que não cabe crítica. Eu não quero, eu não jeito dela. gosto. É, Exato. e é A verdade. maneira como ela tá colocando isso em prática, que eu acho que é prejudicial a ela. A ela. E Porque ela é tá rompendo verdade- relações. Sim, Ela sim. tá se expondo. E é verdade tudo isso que ela falou. Era uma mulher bonita, que tem filhos lindos. Tudo não sei o isso. E que bom que ela Bem-sucedida. negou Só também que todos é esses boatos. péssimo ela dizer, né? Quer dizer, Eu não acho que é péssimo Eu ela também dizer. não acho. Eu acho que ela precisa dizer. Só que a forma que ela É diz isso. que é vista como algo de descontrole. E aí que esbarra nessa questão do público enxergar como se ela estivesse fora de si. Eu não acho que ela tá Descontrolada. fora de si. Eu acho que é o jeito dela também. Porém, com as informações anteriores de agora eu quero cuidar da minha imagem, agora eu quero ficar um pouco mais reclusa. E aí ela Não vai bate. e... mas o problema é aquilo Eu acho que que você não tá falou. batendo lé com cá. Ela, por exemplo, ela talvez até tenha alguém que diga para ela não faz isso, mas ela não obedece, quer dizer, ela não entende, né? Ela não tá querendo. Se tem alguém falando com ela não tá querendo ouvir. Não tá querendo ouvir. Ela não tá querendo exatamente. ouvir. E é do direito dela também não querer ouvir, Isso. né, gente? É do direito dela. Mas assim, aí conforme as coisas vão acontecendo, eu acho que o que é ruim pra ela são as relações que ela vai desgastando, principalmente no meio artístico. que a gente Pessoais sabe e profissionais. que é um meio muito pequeno, gente. Então, assim, Exatamente. começa a ter festival de sertanejo, Ela não aí o vai. Gustavo Lima vai falar assim, mas se a Simária for, não Não tem quero. condições, porque ela falou aquilo lá de mim. Então começa a ter esses atritos, criar esse- e aí começa a queimar. É um desgaste de imagem. E é a profissão dela, né? E vai, E é- começar, ela vai é tão chegar um boa no ponto que que vai faz. ser, chama a Simone, mas a Simária não. Isso. Aí vai Começa complicar. a virar uma escolha ali entre as duas. É. E que a própria Simone, de uma forma muito respeitosa e também como irmã, que tem carinho pela outra, não está falando nada. Ela não Você vê, abre a E boca. quando fala, é sempre uma fala carinhosa. Sim, né? sim. Sempre Ela tem muito carinho pela pra irmã. proteger, Tem muito né? carinho pela irmã. Que situação, né? Ah, é chato, né? Que Muito situação. Agora, outra situação também foi aquela que aconteceu ontem na Record, né, gente? Gente, que... Ontem nós chegamos a passar o vídeo sem áudio da treta que aconteceu durante uma gravação do Celeiro da Justiça, um programa apresentado pelo Lucas Selfie e que tem como objetivo ser um programa de embate com um pouco de humor, eles ainda colocam ali, mas que sim tem uma questão de julgamento. Afinal, a ideia do programa é você colocar 2 participantes ali eliminados, pelo menos foi o que era nesse episódio específico, com outros 2 participantes de reality show, não dessa edição da Fazenda, mas fazendo esse julgamento. Essa foto foi tirada justamente antes de toda a treta acontecer. E a gente vê que o Lucas Selfie tá até de juiz ali, né? De um figurino de juiz. E aí, ontem começou a circular toda a questão do vídeo de uma treta entre o Adbala, o Vini e o Lucas. Vamos assistir novamente esse vídeo, porém agora com áudio. É claro que a gente vai colocar os devidos pis nos palavrões, mas pra gente ver como foi a confusão mesmo. Roda aí pra vamos gente lá. ver. Informações relevantes. Isso aconteceu ontem à tarde e até o momento a Record não se pronunciou falando de forma aberta sobre a briga que aconteceu. Afinal, foi na própria emissora. Então, o que se espera é A que baixaria, tenha uma... né? Porque isso é É uma uma baixaria. baixaria, É né? uma vergonha o que aconteceu. vergonha. É uma Um ringue. vergonha. É um ringue. Não, e É uma hoje eu estava vergonha o que ouvindo aconteceu. de manhã
que assim, que o prejuízo para o câmera chega para trabalhar, a gente tem vários aqui, colegas, A né? equipe. Vem para trabalhar para um dia normal. Aí você não espera que de repente vai virar um ringue aquele o seu local de trabalho. Então é uma agressão ao cenário, a todas as coisas materiais, mas principalmente aos profissionais que estão ali, né? Ao público também é uma agressão. E tem desdobramento essa história, porque parece que a Record demorou um pouco mais do que devia para agir. E aí existe 1000 teorias com relação ao porquê dessa demora. Mas o que vale a pena dizer agora de imediato é que o Adson, ele foi na delegacia. O Adbala, ele foi na delegacia e ele fez um vídeo para falar o que ele vai tomar agora de atitude a partir do que aconteceu. Quem saiu com sangue no rosto? Foi ele ou foi o outro? Adbala. Ele saiu com sangue no rosto. rosto. Supercílio, ele foi para o hospital, levou acho que 2 pontos, precisou levar. E agora já está bem, já está melhor. E quem bateu? O Vini, não foi? Então, roda o vídeo enquanto a gente vai falando. Eu não consegui. Ontem eu até cheguei a mostrar o vídeo no telão. Não, você explicou. Desenhando, porque é difícil de entender. Mas nesse trecho específico da briga, porque a briga não foi só isso, mas nesse trecho específico, nós vemos a cabeça do Vini, que está embaixo do braço, entre o braço do Adbala. Então, a cabeça do Vini está aqui. E o pessoal em cima tentando tirar o Adbala, né, a cabeça para soltar. E o Vini consegue, tanto que ele sai por trás, assim. Ele sai de ré. De ré, obrigado, ré. Ele vai dando ré e consegue sair. Mas dá pra ver que a cabeça estava aqui. Só que antes dessa cena, o Vini agrediu sim o Adbala. Ele deu um soco na região do olho do Adbala. Vamos ver o vídeo do Adbala, porque daqui a pouco a gente vai contar a versão. Porque cada um tá dando uma história, né, gente? É claro. Né? Nós não vamos aqui definir qual é a verdade. Entrou na briga também. Roda o VT pra gente ver já já. Fala pessoal, vou saindo aqui da delegacia, vou me prestar um boletim de ocorrência. Eu, como advogado aqui, doutora Lidiane Leles, estou tomando as providências cabíveis. Logo vocês vão saber toda a verdade. E eu estou indo agora fazer o corpo de delito, fazer o curativo no hospital. E logo mais vocês saberão de tudo, beleza? Mas estou passando aqui para agradecer as mensagens que todo mundo está mandando aí para mim, dizer que estou bem, principalmente aos meus filhos. O pai está bem, fique tranquilo, tá, galera? E logo mais vocês saberão de tudo, beleza? Porque conta fatos são argumentos. Valeu, galera. Abraço. Outra pessoa. Outra pessoa. Ao lado do seu advogado, ele foi, fez o boletim, os corpos de delito. Nessa imagem a gente consegue ver o olho machucado. Lisiane Gutierrez também estava presente, precisamos lembrar disso. E a Lisiane deu a sua versão, não apanhou, não aconteceu nada com ela, mas ela deu a sua versão do que aconteceu. E falou que tinha um terceiro elemento que, ao invés de ajudar, prejudicou a história. Roda aí pra gente ver. Vamos lá, já que vocês estão querendo saber... A briga toda começou entre Lucas e Adbala, tá? E depois o Vini acabou se metendo e foi aquele trailer todo que vocês viram. Não vou me meter entre briga deles, briga de homens. Graças a Deus eu estava do lado, mas não sobrou para mim, como eu já disse para vocês, a Record foi rápido. O que eu não achei legal foi o pai do Lucas querer se meter na briga, não para apartar, e sim para bater mais no Adbala. Isso eu não achei legal, que não é defendendo lados. É só uma questão de covardia mesmo. Então temos uma informação que até ontem nós não tínhamos. Segundo Lisiane Gutierrez, o pai do Lucas, ex-carrossel, que saiu há pouco tempo da fazenda, ele se meteu no meio da briga, mas não para tentar separar, mas para agredir o Adbala. E essa informação até então nós não tínhamos. E é mais um nome que será acrescentado ao BO. Então estava todo mundo acuando o Adbala. O Vini, o Lucas e o pai do Lucas, pelo que essa moça falou. Pelo que a Lisiane falou, certo? Vamos ver agora a versão do Vini? Vamos. Porque o Vini também se manifestou nas redes sociais e dá pra ver que o rosto dele também estava machucado. Roda aí pra gente ver. Chateado pra caramba com todo o ocorrido, mas eu tô bem. Eu agradeço todas as mensagens de carinho dos meus amigos, dos fãs preocupados. O sangue que vocês viram foi daqui, meu narizinho tá intacto, pescoço intacto. Tô com esses arranhões, parece que eu briguei com uma jaguatirica. Mas assim, eu queria pedir desculpas a todos vocês, a Record, a minha casinha, a Lucas Selfie pelo convite lá ao programa, que tava super legal. E falar o que, né, gente? Essa outra pessoa já tem um histórico de ser agressivo. Fui descobrir na delegacia que ele tem apenas 22 processos nas costas. Então, infelizmente, eu cruzei
com o caminho dele, ele cruzou com o meu caminho e chegou isso tudo. Eu tô chateado. Eu intervi numa quase agressão. O Lucas estava na iminência de ser agredido. A gente estava num programa de humor, de provocação. Aí ele não aguentou a provocação. Já no finalzinho da gravação, tá vindo tudo bem. Ele já foi em cima do Lucas, alteradíssimo, falando um monte de coisa. E eu me coloquei no meio dos dois, sim. Eu fui defender o meu amigo, sim. Eu senti que ele estava na iminência de agredir o Lucas. E eu não me permiti isso. Então, infelizmente, a gente faz vias de fato. E tudo será comprovado, porque estava sendo gravado. Aí vocês vão ver. Não teve covardia, não teve nada do que estão falando. Foi só realmente uma pessoa desequilibrada que está atrás de fama. E, infelizmente, está tendo esse momento. Que é uma fama tão feia, né, gente? Eu não queria estar passando por isso. Mas, infelizmente, eu tô aqui. Mas, tô bem. A pergunta que não quer calar, qual foi o motivo então da briga, né? Acabei de perguntar pro Arthur. Quer dizer, por que puseram esse Adbala? Não, peraí, vamos entender, ó. Quem é mal informada como eu? O Adbala não fez a mesma fazenda que eles. Não. O Adbala nem fez a fazenda, ele fez Power Couple e o BBB. E por que virou essa... Por que virou essa briga? Sururu todo. Segundo o Adbala, gente, versão do Adbala da história, tá? Porque nós estamos aqui tentando contar todas as versões. Ele foi lá pra provocar, né? E o Vini não falou do pai do Lucas. Tanto que ele fala que ele foi defender o Lucas. Tava fora de cena o pai de Lucas. Segundo o Adbala, o que aconteceu? Esse programa, ele possui uma espécie de um roteiro para ter um funcionamento do julgamento. Então, quem vai falar, quem vai acusar, uma estrutura básica de um roteiro para ter essa ideia a de como dinâmica do funciona. julgamento. A dinâmica do julgamento. Obrigado, Rê. E aí acontece que durante uma parte da dinâmica começou-se ali algumas agressões verbais, segundo o Adbala, que o Lucas estava falando para o Adbala. O Adbala, há alguns anos, ele foi acusado de agredir a ex-esposa. E aí o Lucas decidiu falar disso no meio ali da história da gravação do programa. E que o Adbala, segundo a palavra do próprio, é um assunto que, quando é dito, ele sai do controle. E que nisso ele pegou o celular dele e falou assim: continua falando então que eu sou agressor. Fala aqui, ó, vou gravar. Porque ele tava tentando, é claro, ali numa situação, falar, posso processar esse cara, porque eu sei que eu não agredi. Enfim, ele nega toda essa história de agressão e ele já fez as provas necessárias para falar que ele não agrediu a ex-esposa. Dito isso, o Lucas começou a recuar, porque tinha um celular na frente dele. Nesse momento, os dois já estavam um na cara do outro. Eles já estavam... Quando tem essas brigas da fazenda, que a gente vê também que fica assim, 1 centímetro de diferença de um nariz pro outro. Ai, deve ser uma energia tão horrorosa. Eles já estavam muito próximos. E nisso, o Vini diz também que sentiu que poderia ter uma agressão, foi para entrar no meio. Quando ele entrou no meio, diz o Adbala que nesse momento o Vini já deu um soco no olho do Adbala. E que aí já começou a sangrar, que foram Tem gravado, então tem que ver, né? Isso aí, no Beola, questão principal, tudo isso foi gravado, então dá pra saber qual é a ordem dos fatos e como realmente aconteceu essa briga. Foi gravado uma gravação de celular, como a gente viu, ou pelas próprias câmeras da emissora? Gravado pelas câmeras da emissora, porque já estavam gravando todo o programa, já estava no final do programa, já tinha gravado boa parte. Não foi logo no começo, foi bem no final da gravação. Não era um programa ao vivo, né? Não, é um programa gravado, já estava no final da gravação e aconteceu toda essa situação. Então, segundo o Adbala, ele estava ali gravando o Lucas agredindo ele verbalmente, quando o Vini decidiu entrar no meio, deu um soco no olho dele. No meio disso, ele diz que apenas reagiu à agressão. Agora, sobre essa questão da esposa dele, eu já vi o Adbala falando, acho que foi no Power Couple, que já estava comprovado que ele não agrediu ele já falou isso diversas vezes. Mas na hora desestabilizou. Isso. Mas ele ainda fala que é um assunto que quando tentam agredi-lo por conta disso, ele acaba se desestabilizando. Mas ele fala que não foi ele que começou as agressões. Que o Vini foi o primeiro a dar um troco soco. de que ele estava acusando o moço? Se nem rivalidade no programa ele tinha. Porque, como é um programa de acusação... faz parte da dinâmica a briga. É como se ele fosse o advogado de acusação. As provocações, elas estão dentro de um contexto, dentro e o povo tudo do reality nervoso? show. Mas cada um falou o que quer, né? E aí você não tem controle do que a pessoa vai porque falar. num tribunal, quer dizer, o advogado acusa, mas o réu tem que ficar quieto, né? Tem que ouvir e ficar quieto. Agora ali num programa de televisão... Olha, para encerrar essa história, só sei que o Léo Dias publicou também na coluna dele
que no meio dessa confusão toda, os seguranças da Record demoraram muito tempo para intervir, que isso está sendo visto como por de pessoas, né? que estavam ali como algo de propósito, de certa forma. Até o momento, eu não vi nenhuma informação da Record, mas a Record, se quiser falar também com a gente, fala, porque eu acho que é necessário uma defesa nesse da caso. Fazenda? Não sei a intenção, não sei como que isso é feito, porque é uma briga, então tem que ser de imediato. Claro. E que o Lucas chegou, não o Lucas Selfie, o Lucas desse carrossel, chegou a ligar para a polícia militar. Jesus. Para pedir socorro por conta do que estava acontecendo lá dentro, de tão descontrole que estava a situação toda. Foi um caos, gente. Foi um vexame. Mas eu vou falar alguma feio. coisa em defesa dos seguranças. Claro, Rê. Eu acho que eles não têm nem orientação. Porque é tanta coisa armada na vida, é tanta briga que dá audiência, que quando acontece, o segurança, eu tô me colocando no lugar de segurança. Eu não sei se tá combinado, eu não sei se é de verdade. E se eu entrar lá e atrapalhar tudo, depois eu levo bronca. O segurança não tem preparo, não tem protocolo pra isso. Eu entendo esse olhar Não que é? você tá falando, no sentido de... Ele não sabe se a chefia depois vai brigar com ele ou não. Principalmente E se na tá Record, combinado? em que essa coisa da segurança é muito rígida. Então, de repente, eles não... E assim, o segurança, o bombeiro, todo mundo trabalha dentro de um protocolo que tem treinamento, tem tudo isso. Então, assim, era pra ir, eu não sabia, por que não falaram? Não falaram nada. Mas, enfim, eu sei que essa história ainda... Tá cada um falando uma coisa, não tem nada definido, foi feio. Eu acho que o vídeo é que vai resolver. Né? As provas estão ali. Por exemplo, verbalmente, o Lucas foi que começou tudo, porque fez uma provocação. Isso é o Adbala que fala. Isso. Mas a hora que você parte para agressão física, você perde a razão. E não dá, por isso que eu falo assim, não dá para falar e defender ninguém. Porque tá todo mundo errado, já começa por aí. Tá daí. todo mundo errado no meio dessa história. Aliás, a ideia desse programa, vamos dizer, é ruim. Então não é, mas assim, essa junção, eu acho que a pessoa que teve essa ideia, e se a gente juntar esses quatro? A cabeça brilhante que teve essa ideia. Eu acho que teve uma ideia. Vai receber aumento? Então, não sei, depende. Aumento de quê? Que teve uma ideia ali que faz sentido, porque são pessoas que causam. E o objetivo também é esse, não dá pra negar. Eu acho que seria muito incoerente negar, né? Muito, enfim, falar, não é pra ser. É pra ser também, gente. Mas extrapolou muito. Virou caso de polícia. Virou caso de polícia. E assim, pra Record, que já tá numa situação muito delicada com essa edição da Fazenda, só é mais uma somatória negativa. E os patrocinadores? A Netflix saiu. Não quer mais, a Netflix saiu mesmo, segundo notícias da TV, por conta do excesso de agressividade e violência. E eles não querem ficar marcados. A Netflix, pela que é uma pancadaria. Plataforma gigantesca, né? Uma das maiores, inclusive, eles não querem ter essa imagem linkada com essas agressões todas. Então eles perderam, sim, a Netflix por conta disso tudo. E aí eu falo, mas esse episódio só soma contra. Mas perderam o dinheiro e perderam o prestígio. Sim. Perderam o prestígio, tá na Netflix. Porque o pessoal, o público já está reclamando muito da Fazenda, que está muito violenta, né? E tá, Leon. E tá. Não é uma, Ainda não tem... é uma queixa Não, errada. porque tudo vai pro pessoal, não fica no jogo. E não é pro pessoal, tudo vai pro que não aconteceu dentro da Fazenda. Pra fora. Tudo vai pra vida fora. E ainda tem metade, né? Amiga. Ainda tem metade. Mais pra frente a gente vai falar, porque também tem uma história que o público tá irritado com essa eliminação dupla, mas enfim, mais pra frente eu essa história já vem, minutinho. Concordo com o que o Rogério falou. Pancadaria, treta, confusão, coisa mais fora de moda. E assim, se for pra ter, precisa de um contexto, não no sentido de agressão, tá? Tô falando de barraco, discussão em reality show. Sei lá, que nem o Gil brigando com a Poca. Tinha um contexto dentro da casa. Isso que eu tô falando. Não ficar falando da vida pessoal das pessoas. Não aqui fora. Isso não interfere. Mas mudando totalmente o rumo e a direção, gente, infelizmente temos uma notícia triste pra dar. Ontem já foi um dia, né? Nossa. Muito pesado, muito triste, mas saiu no portal G1 que o ator Roberto Guilherme, gente, o Sargento Pincel, morreu aos 84 anos de idade. Muito conhecido pelo personagem justamente dos Trapalhões. Né? E ele estava, gente, internado
há um tempo, ele estava diagnosticado com câncer e infelizmente não resistiu. Ele estava na segunda fase da quimioterapia contra justamente o câncer, mas não resistiu. Que graça. A informação foi dada por Lívia Aragão nas redes sociais e pela família também do próprio ator Roberto Guilherme. Lívia é a filha do Renato Aragão? Isso, Lívia. isso. Nossa, o Roberto era meu ídolo de infância, dos tempos muito antes dos Trapalhões ainda. Ah, é? O que ele fazia, Os Leão? programas humorísticos. Ele fazia basicamente esse mesmo personagem. Um policial atrapalhado, exatamente, nervoso, né? mas engraçado. Falam que de tinha ele essa tinha cara câncer? de bravo, né? Não fala, Rê. Não fala exatamente. O machãozão, né? O machãozão que tropeça. E que sempre errava tudo. Tudo errado. Mas é mais uma, enfim, Ai, uma meu tristeza Deus. numa semana que já tá muito. E muito mais uma puxado, pessoa que né? nos fazia rir, Que era não pro é? humor, né? Fazia bem, né? fazia criança da gargalhada. Nossos sentimentos a toda a família, aos fãs também. Poxa vida. E uma correção, gente, rapidamente, foi a esposa do Renato Aragão Tá. que informou, e não a filha do Renato Aragão, que deu essa informação. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. Então, nossos sentimentos a toda a família por conta dessa situação. Triste, né? Triste. Mas demais. Muito triste. Mas demais. Era um ídolo mesmo de infância meu. Nossa senhora, fiquei muito triste. Né? Quando ele entrava, a gente vaiava. E com mais informações também que foram Como é saindo de chato. velório. Como é chato dar esse tipo de notícia. Nossa Né? Senhora. Como é a gente não se acostuma. custoso. A gente não se acostuma. E pior que a gente recebe sempre no ar, né? E a gente tem que manter uma postura, né? Exatamente. Tem que ter uma postura, né? O programa tem que continuar e tal. A gente vai processar a hora que sai do ar. Ontem eu fui processar depois que eu saí do ar. O vídeo que você publicou depois, falando justamente disso. Acabei chorando em casa depois pelo Isso. Boldrin e tal. Depois que sai do ar. Não, hoje, a hora que eu abri o olho, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a música da Gal Costa. Você vê como fica no inconsciente da gente. Eu ontem a abri gente o nem olho. falou, a gente falou dos sucessos dela e não falou da música do Cazuza, né? Do Vale, que era do Vale Tudo. O Brasil mostra a sua O Brasil cara. mostra a cara que foi. Eu abri o olho e veio na minha cabeça, chuva de prata. Aí eu pensei, por que eu tô pensando nessa música? Aí eu relembrei, muito triste. Ontem eu fui muito ouvindo Sua Estupidez. triste. Um looping, assim, que eu amo a versão dela, né? Sua Estupidez. É lindíssima. É lindíssima. Bora então, vamos lá, o Olivar do Saque nos espera. Eu acho a dancinha do Olivar do Saque uma graça. Outro dia a gente tava conversando com a tia que cada chefe tem a sua dança, né? O Nagata dança meio a contragosto, né? Tô dançando, mas não gosto. O Frantulho é meio aquela coordenação do Frantulho. Cada um tem um jeito, cada né? um tem um jeito, assim. O Nagata faz uma dança porque o Frantulho faz assim. O Olivardo tem uma dança que eu acho uma graça. E ele vai fazer pra gente uma culinária que pode inspirar o seu final de ano, que é um frango com purê à moda portuguesa. Gostoso. Frango com purê, quem não gosta? Gostoso. Nos encontramos daqui a pouco então à mesa? Então, Pronto. até já.